Boa noite, irmãos, graça e paz. Estão todos firmes na presença de Jesus? Amém, irmãos. Estou aqui com o coração muito grato a Deus, ao pastor, ao Gabriel, a todos aqui pela oportunidade. É uma honra estar ministrando na presença do nosso Senhor. E Deus, Ele tocou no meu coração de eu trazer uma mensagem baseada nesse seguinte tema: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O versículo mais famoso do livro de Ruth. Mas por que esse tema? Quis trazer esse tema para hoje perguntar a vocês: quem é o teu povo? Quem é o teu Deus? Eu pergunto aqui para todos que estão aqui presentes e também para quem está assistindo. Quem é o teu povo? É uma pergunta muito simples, né? Se a gente chegar em qualquer um e perguntar quem é o teu povo, a pessoa vai responder: eu sou do povo brasileiro, sou do povo nordestino, sou do povo goiano. E se a gente perguntar também aqui quem é o teu Deus, como a gente vive no Brasil, né? Majoritariamente cristão, a maioria vai responder: o meu Deus é o Deus cristão, eu sou da religião evangélica, da religião católica. A maioria vai responder o seguinte. Ao ouvir essa pergunta, parece tão simples responder, mas a palavra de Deus nos mostra a história de duas mulheres que se depararam com essa mesma questão na vida delas. Elas tiveram que responder quem era o povo dela e quem era o Deus dela. E por incrível que pareça, a resposta para essa questão não é tão simples assim. E eu convido os irmãos a lerem, a abrirem junto comigo o livro de Ruth, no capítulo 1. Vamos ver a resposta que a palavra do Senhor nos dará para essa questão. Amém? Amém, irmãos? Então leremos. Assim diz a palavra do Senhor. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Ofa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho, Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez,
Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Rute ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Rute respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Rute estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam, esta é a Noemi? Porém ela respondia, não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe, com Rute, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Glória a Deus, irmãos. A palavra que nos diz, num contexto, há muitos séculos atrás, lá no Oriente Médio, sobre a existência de um país que se chamava Moabe. A terra de Moabe era uma terra pagã, uma terra onde o povo tinha costumes idólatras, eles tinham vários deuses, adoravam a deuses estranhos, e somente a terra de Israel adorava um único Deus. E a terra de Israel, ela não se misturava com esses outros povos. Mas então o que acontece? Na terra de Israel começou a ter uma grande fome, começou a ter uma crise na terra de Israel, e uma família de Judá, que morava em Belém, decidira se mudar para Moabe para buscar um meio de sobreviver, escapar daquela crise econômica no país que eles estavam sofrendo. Essa era a família de Elimeleque. A esposa dele era Noemi e eles tinham 2 filhos que se chamavam Malom e Quilion. Eles vão para Moabe, passam um tempo e Noemi fica viúva, o marido dela morre. Então os 2 filhos de Noemi se casam. Malom e Quilion se casaram com mulheres, uma se chamava Orfa e a outra se chamava Rute. Só que aí também essas mesmas mulheres ficam viúvas. Passa o tempo e acaba com o quê? Uma senhora de idade, distante da sua terra, sem muitos recursos financeiros. Ela tinha saído de Israel justamente para poder ter um meio de viver, de sobreviver. Ela fica sem marido, fica sem os filhos. Imagine a dor de uma mãe, o que é para uma mãe perder os filhos. Ela não tinha neto, não tinha ninguém, e ela só ficou sozinha com as noras dela, que também ficaram desamparadas, sem os maridos. Obrigado. Elas ficaram sozinhas, e aí então, Rute e Orfa, elas teriam que fazer uma escolha. Como eu disse anteriormente, Israel não se misturava com as outras nações, mas nesse caso, uma família de Israel se juntou com mulheres moabitas. E essas mulheres moabitas, elas decidiram se unir a uma família israelita. Então, eles viviam ali juntos, aprenderam, conheceram o Deus de Israel. Só que aí, então, os maridos morrem. Elas estavam ligadas a uma família que adorava o Deus de Israel. Só que aí essa ligação é cortada. Acabou a aliança. Elas não tinham mais nenhum compromisso com Noemi. Agora elas tinham que fazer uma escolha. Eu estou aqui na terra de Moabe. Aqui eu tenho a minha família. Eu tenho os meus parentes. Eu cresci acostumada a seguir os meus deuses, a seguir a minha cultura. Agora o que eu sigo? Eu sigo o Deus da minha nora, o Deus que eu escolhi servir junto com meu marido,
ou eu volto para os meus deuses? Essa é a mesma questão que a gente tem hoje nos nossos dias. Ainda a palavra de Deus, ela nos faz essa seguinte questão em nossas vidas: a quem você vai seguir? Então, a palavra nos mostra que elas estavam seguindo que elas iriam seguir Noemi. Orfa e Ruth seguiriam Noemi, só que aí no meio do caminho, Noemi, sendo muito generosa, sendo muito bondosa, pensou: poxa, eu não posso levar as minhas noras comigo, porque eu não tenho ninguém. Que meio de sustento elas vão ter lá numa terra estranha, numa terra estrangeira, em que ninguém conhece ela? É melhor eu pedir para as minhas noras: fiquem aqui, voltem para a casa da mãe de vocês, vocês têm a família de vocês, voltem para lá. Só que então elas choraram amargamente, elas disseram, elas amavam a nora dela, a sogra delas. Tinham um grande amor pela sogra, elas disseram: não, a gente vai te seguir sim. Mas aí a Noemi argumenta: minhas filhas, por que razão vocês vão ficar comigo? Eu já estou velha, eu sou uma senhora de idade, eu não posso te dar filhos, e mesmo se ainda eu casasse hoje e eu tivesse filhos, vocês iriam esperar que esses filhos crescessem para vocês casarem comigo? Não. Fiquem aí, voltem para a terra de vocês, volte para os deuses de vocês. O Senhor me amargurou, o Senhor tirou tudo de mim. Então, Orfa, ela se conformou com aquelas palavras. Orfa decidiu: eu tenho que voltar. Não há razão para eu seguir. O que eu tenho para oferecer à minha nora? Se eu pelo menos pudesse ajudar, se eu tivesse alguma coisa? Mas não. Se ela seguisse Noemi, ela estaria na mesma condição, praticamente, de pobreza, sem amparo. Então Orfa, ela decide voltar atrás e volta para os seus deuses. A mesma mulher que tinha se juntado a uma família israelita, que tinha conhecido o Deus da família de Noemi, ela decide voltar aos deuses dela. Mas aí então Ruth permaneceu ali. E Noemi questiona: volte também com a sua cunhada para os seus deuses. Por que você vai ficar aqui? Mas então Ruth respondeu: eu não volto não, porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela disse que onde quer que a sogra dela estivesse, ela estaria. Onde a sogra dela morresse, ela também morreria. E ali ela fez uma aliança de fidelidade. Mesmo com a perda do marido, mesmo o marido dela, que era crente, tendo morrido, a aliança que ela tinha com o Senhor não acabou com a morte do marido dela. Ela fez uma aliança de seguir a Deus, mesmo tendo a oportunidade de ficar na terra de Moabe, onde ela tinha mãe, onde ela tinha pai, onde ela tinha alguém para sustentar ela. E ela fala: não, eu vou seguir a minha sogra. Onde quer que ela morra, eu vou morrer. Ela estava ali dizendo que ela seria fiel ao Senhor, mesmo que ela não recebesse nada em troca. Então Ruth, ela decide seguir junto com Noemi, e elas chegam lá na terra de Belém de Judá, e todo mundo fica espantado com Noemi. Aquela senhora que tinha ido e voltado, todo mundo ficou espantado com ela. E Noemi disse: não me chamem de Noemi. Noemi significa feliz. Me chamem de Mara, amargurada, porque o Senhor me fez passar por muita aflição. O Senhor tirou o que eu tinha. Para uma senhora perder os filhos que ela criou, imagine você que é mãe, imagine a dor, a aflição que ela sofrera. Mas o que Noemi não sabia é que Deus já tinha providenciado para a vida dela uma filha, na vida dela. E Deus abençoou Noemi com Ruth. E a gente vai ver a providência de Deus quando Ruth ela vai buscar sustento para a casa dela. No capítulo 2, fala que Ruth ela vai sair entre os campos, como estava na época de colheita, a terra de Israel voltou a crescer economicamente. Ruth ela sai para buscar os grãos de trigo, buscar para fazer o pão, para fazer as massas.
E Noemi disse: vai, filha, vai buscar, vai com Deus. E Ruth, ela chega ali no campo e ela pede licença a um dos trabalhadores que tem ali para ela ir catando as espigas que ficavam no chão. Naquele tempo, um direito que uma viúva tinha, ou que um órfão tinha, era que eles podiam pegar todo o grão, toda planta que caísse, para eles terem algum alimento. Então, Ruth, com a licença de um trabalhador, ela vai ali, ela colhe. E um homem, ele percebeu Ruth. Ruth, ela chamou a atenção de um homem que se chamava Boaz. Ele perguntou para um dos empregados dele quem era aquela mulher, e o empregado contou para ele tudo que Ruth fizera, tudo que Ruth fez de bom para a nora dela, para a sogra dela, e como ela estava trabalhando ali. E Boaz, ele se encantou com aquilo. Ele ficou impactado com o testemunho que Ruth estava dando de uma mulher virtuosa, de deixar a nação dela, os deuses dela, para ir ajudar a sogra, para amparar a sogra. Então, Boaz, ele vai conversar com Ruth. Ele fala lá no verso 8 assim: então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou seu pai, a sua mãe, a sua pátria, e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe deu uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores, e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar, e não briguem com ela. E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado. E estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia cortado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Glória a Deus. Vemos aqui o Senhor, o nosso Deus, providenciando na vida de Ruth o pão, o sustento. Deus não faltava na vida de Ruth. Deus não estava faltoso na vida dela. O que parecia improvável, uma mulher viúva, pobre, conseguir sustento numa terra, se tornou um milagre. Deus providenciou na vida dela o sustento. Deus fez com que ela alcançasse graça aos olhos dos trabalhadores ali que estavam ao redor dela. E através disso, Deus abençoou Ruth pela fidelidade que ela teve à sogra dela. Essa foi uma recompensa. Só que, irmãos, Ruth volta para casa com trazendo o alimento, trazendo todos os grãos de cevada. E claro que elas se alegraram muito com aquilo, né? Porque foi muito farturento. Elas voltou para lá trazendo muito mais do que imaginava. E Noemi conversa com Ruth, questiona. E Ruth fala com quem ela falou. E esse Boaz, ele era parente próximo de Noemi, da família de Elimeleque. E naqueles tempos,
o parente mais próximo, ele tinha o dever de se casar com uma viúva para ela ser amparada, para ela não ficar na miséria, na pobreza. Olha o que Deus estava providenciando na vida de Ruth. Além de um bom empregador, de um bom patrão, na verdade, Deus estava providenciando para ela um futuro marido, uma família. E Ruth se alegra com isso. Então a sogra dela começa a aconselhá-la e a planejar uma maneira dela se aproximar de Boaz. Noemi diz para Ruth se arrumar, se aprontar, ficar toda formosa, para na noite, assim que Boaz ele terminasse o trabalho dele, assim que ele terminasse de comer, de beber, de fazer uma festa, ela iria se encontrar com ele onde ele estaria deitado entre os grãos que ele debulhou. E Ruth, ela faz tudo conforme Noemi disse. Ruth se arruma, à noite, ela vai no campo e ela deita aos pés de Boaz. Boaz, ele se assusta com aquilo, mas aí Ruth, ela se revela e ela fala: por favor, estenda a tua capa sobre mim e me resgata, porque você é meu parente próximo. Você é meu parente próximo, Boaz. E Boaz, ele se encantou com aquilo. Ele pensou, poxa, ela poderia ter buscado um homem mais jovem, um moço mais jovem. Mas ela, por tamanha fidelidade, ela quer se casar comigo. A gente vê aqui Deus, ele escrevendo uma linda história de amor na vida dela. Né? Imagina você acabar de passar por um luto, passar por tanta aflição na sua vida, e a última coisa que você pode imaginar é que você vai viver um romance. Uma coisa tão boa assim. E Deus providenciou isso na vida dela. Aí Boaz fala, com certeza, minha filha, eu falei isso por você. Só que tinha um porém. Boaz não era o mais próximo. Ainda tinha um outro parente, um outro homem mais próximo que deveria se casar com Ruth. Mas Boaz tranquilizou Ruth e ele não descansou até ele resolver esse problema. Ruth volta para casa, conversa com a sogra Noemi, e elas voltam lá com fé, confiantes, porque Deus ele fez tanta coisa extraordinária, e Deus ele faria mais uma ainda. No dia seguinte, Boaz ele se reúne com os líderes, com vários homens da sinagoga, para decidir essa questão. Ele se encontra com um parente que tem que cumprir o dever de se casar com Ruth, e o parente ele concorda que quer se casar com Ruth. Mas aí Boaz fala, olha, se você se casar com Ruth, você vai ter despesas, você vai ter que assumir o terreno dela, e você vai ter que cuidar dos filhos, que você vai ter que se casar com uma moabita. Ele foi falando esses detalhes, aí o parente decidiu, não vou casar com ela não. É muito caro para mim, não dá certo isso não. Ou seja, o parente ele queria buscar uma forma de se casar pensando no lucro. Pensando nisso aí, ele não iria casar com amor. Já Boaz não, Boaz ele tinha um interesse romântico em casar com Ruth. Então, depois daquilo, é decidido que o parente mais próximo não vai casar com Ruth. Aí é aprovado que Boaz, o homem que Deus tinha escolhido para a vida de Ruth, iria se casar com ela. Então, Boaz se casa com Ruth. E Ruth se tornou a mãe de uma grande família. Dela veio o descendente Davi, que se tornou um grande rei. E da descendência de Davi vem Jesus, nosso rei, o nosso Salvador. Deus ele escreveu nessa história um grande futuro. Essa aqui é uma história que fala sobre decidir quem é o teu povo. Ruth decidiu quem era o povo dela. E com isso se formou um povo, um grande povo. Veio Jesus. E hoje nós fazemos parte do povo de Jesus, irmãos. Amém. Irmãos, toda essa história só aconteceu porque ela deu uma resposta sincera para uma questão muito importante. Qual é o meu povo? Quem é o meu Deus? A resposta disso mudou totalmente a vida dela. Essa mesma questão faz parte de nossas vidas, faz parte da minha vida, faz parte da sua vida, de você que está aí assistindo. Qual é o seu povo? Quem é o seu Deus?
O que determina se eu sou do povo de Deus e que Ele é o meu Deus? Sabe uma das coisas que determina se eu sou do povo dele? É se eu conheço Ele, se eu conheço a palavra dele, se eu conheço a palavra do nosso Senhor. No livro de Ruth, a gente vê que essas duas mulheres, elas conheciam a palavra, elas conheciam a lei, porque elas se casaram, elas entraram numa família de Judá, numa família israelita, e é óbvio que elas iriam saber, né, quem era o Senhor, quem era o Deus de Israel. Iriam saber iriam saber da lei, e elas conheceram essa lei. A fé, ela vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você quer fazer parte do povo de Deus, se você quer entrar nesse povo, conheça a palavra dele. Ouça a palavra dele. Você que está aí assistindo, você pode julgar muitos os crentes. Você vê aí tanta heresia, você vê aí tantas pessoas ruins que se denominam crentes, mas não é isso que define quem é Deus. Você só vai saber quem é Deus se você ler a palavra dele, se você conhecer ele. Essas duas mulheres, Orfa e Ruth, elas ouviram a palavra e elas sabiam quem era o Deus. Mas aí, o segundo passo, e quando eu conheço a palavra e quando eu sei quem é Deus, aí eu tenho que confessar. Eu tenho que confessar Jesus como meu Salvador, que eu creio nele. Porque eu posso ouvir o Evangelho, eu ouço, mas eu tenho que confirmar se eu recebo essa palavra ou não. Aí que tem a diferença. Orfa e Ruth, elas sabiam quem era o Deus de Israel, sabiam quem era o Senhor, mas apenas uma confessou que seguiria. Apenas uma fez uma confissão de fé. Orfa, em meio às circunstâncias, ela pensou, poxa, não é vantagem para mim seguir a Deus. Afinal de contas, a minha sogra tem razão. Eu não vou ter uma família se eu for seguir Noemi. Noemi está velha demais, ela não vai me dar filhos. Eu vou voltar para a minha nação, vou voltar para os meus deuses. Ela, naquele momento, ela tinha decidido, eu não sigo, eu não creio. O que ela não era do povo de Deus porque ela tinha se casado com uma família de Israel. Você não é do povo de Deus porque você está numa igreja. Você não é do povo de Deus porque a sua mãe é crente, porque o seu marido é crente. Pronto, se meu pai é crente, se eu sou filho de crente, a minha salvação está garantida. Não. Você tem que confessar que você crê em Jesus Cristo. É isso que determina se você professou. A fé tem que ser pelo ouvir da palavra do nosso Senhor. Amém, irmãos? Mas aí, irmãos, a gente vê aqui pela palavra, por que seguir a Cristo e não voltar para os ídolos? Como a gente vê, Orfa e Ruth, elas tinham origens idólatras. A origem delas era uma nação pecaminosa, uma nação idólatra. E elas viveram com aquilo, cresceram achando que os ídolos dela eram o certo. Elas entram numa família israelita, o marido morre e agora elas decidem. Vamos olhar com uma visão humana. Não faria sentido você ficar em Moabe, onde você tem família, onde você tem sustento, do que seguir o Deus de Israel, que até o momento não parecia garantir nada para você de segurança, e ir para uma terra estranha? Porque os ídolos da terra de Moabe eram mais atrativos. Os ídolos pareciam trazer uma segurança maior. Poxa, aqui você está na terra com sua família. Ocupe o seu coração com isso. Ocupe o seu coração com a popularidade do mundo afora. Ocupe o seu coração com os vícios. É isso que o mundo fala. O mundo nos diz que a gente vai ter mais segurança, que a gente vai conseguir se sustentar nesse mundo através dos prazeres, através de dependência de amizades, através das coisas ruins deste mundo. E muitas vezes a gente pensa, poxa, por que a gente vê tanto povo de Deus, às vezes sofrendo, e às vezes os ímpios não sofrem tanto? Às vezes porque os ímpios, eles estão anestesiados.
Eles estão anestesiados com os prazeres deste mundo, com o mal deste mundo, e eles não percebem, estão cegos. E não veem que é melhor estar com Deus do que ter tudo e não estar com Ele. Amém, irmãos? Mas Deus não. O mundo, ele tem, quando a gente passa por dificuldades, o mundo ele tenta nos anestesiar, nos deixar cegos para o que nós sofremos, para a gente tentar ocupar o nosso coração com falsos prazeres, com falsos ídolos. Deus não. O nosso Deus ele é verdadeiro. E Ele disse que nós passaríamos por aflições, que nós passaríamos por dificuldades, assim como Ruth passou. Ela passou por uma aflição na vida dela. Mas Deus, Ele foi verdadeiro e falou, olha, você vai passar por essa dificuldade sim. Você vai sofrer sim. Não pense que Deus ele vai anestesiar você para você fingir que não está sofrendo. Mas você vai passar com força. Deus ele vai providenciar para você. Amém, irmãos? Nós vamos passar por tribulações neste mundo, mas Deus ele vai nos dar vitória, porque Jesus ele venceu esse mundo. E assim também foi na vida de Ruth. Ela venceu também. Ela foi vitoriosa por Cristo. Nós também somos vitoriosos por Cristo. É por isso que devemos seguir a Cristo. Não siga os ídolos de Moabe. Os ídolos de Moabe, os ídolos deste mundo, eles te iludem. Entenda isso. Essa é a palavra de Deus. Este mundo é ilusão, é vaidade. Mas é melhor estar com Deus no sofrimento. É melhor estar com Ele. Siga o Senhor, porque é Ele que te completa. É Ele que te sustenta. E também a gente não deve seguir os ídolos, porque eles são falsos. Só há um Deus verdadeiro, o Deus que se encarnou. O Deus que veio, o Verbo que se fez carne para se sacrificar por nós. Jesus, ele derramou seu sangue por nós, nos comprou para hoje nós estarmos aqui, para hoje termos vida. Eu e você estávamos mortos. E como mortos, a gente tentava ocupar o nosso coração com ídolos mortos. Com ídolos que têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, tem mãos, mas não tocam. Nós, sendo mortos, só queremos ocupar o nosso coração com coisas mortas, com coisas que não nos traz vida. Porém, só há um Deus, o Deus verdadeiro. Quem tem o Senhor tem a vida eterna. A vida eterna é conhecer o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Só há um Deus, irmãos. O mundo oferece vários deuses, que é a popularidade das redes sociais. Existem pessoas que são dependentes de agradar a todo mundo. Eu tenho que agradar a todos. Eu tenho que dar satisfação à opinião de todos, porque isso é o que ocupa o meu coração. O ídolo de muitas pessoas é o vício. O vício com coisas fúteis, com Netflix, com videogame, com Instagram. E a gente tem que combater esses ídolos, essas coisas fúteis em nossas vidas, porque elas são falsas. Só há um Deus verdadeiro em nossas vidas, irmãos. Ruth, ela conheceu a Deus, ela sabia que nele ela estava completa. Você pode pensar, poxa, uma pessoa ela não está completa se ela não tem com o que comer. Se ela não tem dinheiro, se ela não tem nada, se ela não tem onde morar. Como é que a gente pode pensar que uma pessoa ela pode ter satisfação, ter completude na vida dela se ela não tem isso? Porque Ruth sabia que todas essas coisas provêm de quem? Provém de Deus. É Deus que pode dar, mas é Ele que também tira. Ele também pode tirar, mas o Senhor, Ele não falta em nossas vidas. O Senhor, Ele não falta em nossas vidas. O mundo, ele traz uma falsa segurança. Os prazeres deste mundo nos trazem uma falsa sensação de completude. Às vezes você aí, quantas vezes você já tentou buscar em outras coisas o que você só poderia encontrar em Deus?
Às vezes você tenta procurar em pessoas, em humanos, pessoas carnais, mortais, somente o que Deus pode te dar. Ei, não confie. É Deus que te sustenta. É Deus que te fortalece. O humano não confie na força do homem, porque o humano a qualquer momento ele pode fraquejar, ele pode vacilar, pode ficar doente, pode morrer. Ofa confiava na força do homem. E olha o que aconteceu. O homem morreu. Já não estava mais ali. Naquele momento a força dela acabou. Mas a força de Ruth era o Senhor Deus. E por isso que na vida dela não faltou aquela força. Ela havia sido escolhida pelo Espírito Santo. E ela sabia que nele ela estava completa. E tudo que Deus quis dela foi a fé. Ela teve fé que ela iria seguir Noemi, que ela ia viver com Noemi. Ela seguiu Noemi a ponto de falar, olha, por você, eu vou morrer onde você morrer. Mas eu não vou deixar o Deus de Israel. Eu não vou deixar. Quantos de nós estamos dispostos a abandonar os nossos ídolos, a abandonar a nossa confiança em outras coisas? Para você seguir a Jesus, você tem que negar a si mesmo. Você tem que negar o seu eu. Porque o seu eu só busca a satisfação própria. Só busca o próprio prazer. Essa é a vontade do eu. A nossa vontade egoísta, egocêntrica, e que coloca nós no centro. Era assim na vida de Ruth, de Orfa. Deus não era o centro dela. Ela pensou o quê? Ela pensou no que era melhor para ela. Eu vou ficar em Moabe. Vou ficar aqui com os meus deuses. Mas Ruth não. Ruth decidiu negar. Eu vou negar esses meus ídolos. Eu vou deixar para trás a terra de Moabe. Porque eu sou do povo de Israel. Eu sou do povo de Deus. Siga Jesus, mas siga Ele sabendo que você carregará uma cruz. Sabendo, preparado para negar. Mesmo que seja difícil negar às vezes as suas vontades. Quantas vezes a gente deixa de passar momentos maravilhosos com Deus para satisfazer vontades fúteis, de ficar no celular, de ficar assistindo TV, de perder o nosso tempo procrastinando enquanto a gente poderia estar ocupando o nosso tempo com coisas edificantes, com coisas que glorificam a Deus. Até nós, muitas vezes, colocamos outras coisas, priorizamos outras coisas que não são Deus em nossas vidas. Quantas vezes mesmo a gente sendo crente, a gente faz isso e nós falhamos. Mas nosso Jesus, Ele é misericordioso. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Porque se dependesse de nós, já era. Morríamos, já éramos mortos, né? Hoje somos vivos por causa dos méritos de Jesus. Então, irmãos, negue esses desejos, esses vícios. Procure edificar a Deus com a sua vida. E, irmãos, edificar e procurar uma vida que glorifica a Deus, vai além de momento de leitura da palavra, de oração e de congregar numa igreja. A gente faz esses três sim. Mas ontem uma coisa que Deus me falou muito importante, que eu li, muito interessante, é o seguinte: Deus, Ele quer filhos saudáveis. Se alimente bem. Deus quer filhos inteligentes. Procure conhecimento. Procure sabedoria. Deus quer que a gente gaste o nosso tempo de maneira útil. É isso que Deus me falou: filho, você tem muita dificuldade de administrar o seu tempo. Essa é uma das coisas que Deus mais está batendo no tecla na minha vida. E fala: olha, filho, você precisa. Eu estou falando isso para vocês, mas eu estou falando uma coisa que Deus primeiro me exortou. Deus me exortou a isso. A deixar os meus ídolos, os prazeres momentâneos, para servir a Ele. E servi-lo também é procurar eu usar o meu tempo de maneira útil. Saber cuidar bem do meu corpo, estar saudável. Usar o meu lazer, um lazer que edifica,
que glorifica a Deus, porque isso louva também a Deus. Procure, Senhor, no Senhor uma vida equilibrada. Ora, Ele peça a Deus, eu sei que em Ti eu tenho uma vida abundante, uma vida próspera. A gente vê que Deus, Ele concedeu a Ruth uma vida próspera, uma vida equilibrada. E essa é a vida que Deus Ele quer para nós. É essa a vida que o nosso Pai quer para nós. Deus, Ele é Pai, irmãos. Não esqueça disso, Deus é Pai. Então, irmãos, negue-se a si mesmo e professe essa fé em Jesus. Creia em Jesus, assuma esse compromisso com Ele hoje. Porque esse compromisso não vai abençoar só você, vai ser para abençoar outras vidas. Deus, Ele nos criou para nós sermos frutíferos, para gerarmos vidas. Deus, nós éramos mortos. Nossa alma estava morta e Deus, Ele nos deu vida. Só que Deus, Ele fez muito além do que dá vida para nós. Hoje nós somos pessoas com vida, mas nós também fomos feitos para gerar vida, para gerar almas para Cristo. Nós também geramos vida, somos frutíferos. Vamos gerar essa vida. Ruth, ela gerou essa vida. Ela abençoou Noemi. Noemi era amargurada, Noemi era aflita. Mas Ruth trouxe paz para a vida de Noemi. Ruth foi um alento para a vida de Noemi. Ruth foi uma bênção de Deus para a vida da sogra dela. E Ruth deu também um neto para Noemi. Olha, ela não teria. Como é que uma senhora, uma idosa que perdeu os filhos teria um neto? Mas ela conseguiu. Deus fez o impossível na vida dela e assim Deus também faz em nossas vidas. Coisas grandiosas. Irmãos, não siga esse mundo ele é ordinário demais. Orfa, ela poderia ter ficado ali na terra de Moabe. Talvez ali, eu pensei, poxa, a Bíblia ela fala o que aconteceu com Ruth, né? Que Ruth ela teve uma vida próspera, se casou com Boaz, foi abençoada. Mas e o que aconteceu com Orfa? Orfa ficou na terra de Moabe, provavelmente ela teve uma vida ordinária ali, mas ela não tinha o Senhor. Não era uma eleita de Deus. Já Ruth viveu coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias vão acontecer em nossas vidas. Uma vida com Deus não é uma vida ordinária, é uma vida que o mundo não pode proporcionar a nós. O que o mundo tem a nos oferecer, as ilusões que o mundo tem, o que os ídolos oferecem, não se compara ao que Cristo, ao que o nosso Senhor nos ofereceu. Amém, irmãos? Professe essa fé. Acredite. Leve o Evangelho. Pregue o Evangelho na vida das pessoas. Fizemos esse culto com o objetivo de evangelizar, de trazer vidas para Cristo. Porque Cristo me salvou. Hoje eu tenho vida. E eu quero gerar vida. Quero ser frutífero para a obra do Senhor. Assuma esse compromisso, irmãos. Não aceitem o que esse mundo tem a oferecer. Não se iluda com esse mundo. Creia na promessa de Jesus. Agora, irmãos, eu quero que a própria igreja agora responda. Igreja, quem é o seu Deus? Respondam, irmãos. Quem é o seu Deus? Quem é o teu povo? Quem é o seu Deus? Meu Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para me resgatar. Eu sou do povo, eu sou da igreja do Senhor. Deus escolheu uma igreja. Somos o povo dele. Que hoje você possa sair daqui com essa certeza, com essa certeza de que você é do povo do Senhor. Quem é o teu povo? Quem é o teu Deus? Todos nós nos deparamos em algum momento, ou ainda vamos nos deparar com essa questão em nossa vida. E a resposta dessa questão é o que vai mudar completamente. Vamos pedir do Senhor, do Espírito Santo, sabedoria
para acompanhá-lo nessa nova caminhada, que não é fácil. A gente vai ter que negar a nós mesmos. Vai ser difícil, é doloroso, mas vale muito a pena, irmãos, seguir a eles. Irmãos, vamos orar aqui, fale com o Senhor. Afirme, Senhor, eu sou do teu povo, eu sou teu filho, o Senhor é o meu Pai. Jesus, eu agradeço, porque um dia o Senhor me olhou, o Senhor viu que eu era morto, o Senhor viu que eu era perdido, mas o Senhor, através do teu Filho, agiu em minha vida, fez uma obra redentora, me salvou aqui, ó Pai. Ô Jesus, se não fosse por Ti, Jesus, eu estaria perdido. Eu estaria aqui com os meus ídolos, Senhor Deus. Eu estaria, Senhor Deus, na terra de Moabe, ó Pai, perdido, sem direção. Mas o Senhor me salvou. O Senhor trouxe vida a mim. O Senhor me curou das minhas aflições, sarou as minhas feridas, ó Pai. E hoje eu sou grata a Ti por isso. Afirme isso ao Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti por isso, ó Deus. Eu sou grato a Ti. Obrigado por ter me salvado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Amo o Senhor. E hoje estou aqui, hoje eu faço do Teu povo. Você que está escutando aí, você que está ouvindo essa pregação, confesse, diga: Jesus, eu Te recebo como meu Salvador. Eu Te recebo, Senhor. Eu quero fazer parte do Teu povo. Eu quero estar entre os Teus filhos. Eu quero entrar nessa família. Amém. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, que vocês sejam abençoados. Que vocês voltem para casa convicto de que você faz parte de um povo. E de que nós devemos gerar vida, trazer pessoas para este povo. O povo de Deus precisa crescer. Nós precisamos crescer, irmãos. Que o Senhor os abençoe, irmãos. Muito obrigado. Amém.